Bom, gente, vamos começar então aqui a nossa segunda aula sobre o conteúdo de matrizes. Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida aí, mandem uma mensagem, o e-mail está aí na tela, tá? Mandem mensagem, eu vou estar retornando o mais rápido possível. Então, na aula passada, né, nós vimos como representar uma matriz e também a forma genérica de uma matriz. Hoje, a gente vai trabalhar alguns tipos especiais de matrizes, como matriz quadrada, as diagonais de uma matriz a gente vai conhecer também. A gente vai trabalhar matriz nula, matriz identidade e matriz transposta. Vamos lá, então. Matriz quadrada. A gente classifica a matriz quadrada aquela cujo número de linhas é igual ao número de colunas. Então, aqui tem um exemplo. A gente tem uma matriz A que tem duas linhas e duas colunas. Então, ela é uma matriz quadrada. É uma matriz 2 por 2 ou simplesmente a gente diz que é uma matriz de ordem 2. Tá? A gente pode determinar assim. Matriz de ordem 2 é uma matriz quadrada que tem duas linhas e duas colunas. A matriz B aqui, a gente tem então uma matriz quadrada também, 3 por 3, ou simplesmente de ordem 3, porque ela tem 3 linhas e 3 colunas, tá ok? As diagonais de uma matriz, a gente vai mostrar da seguinte forma. Essa primeiro conjunto de números aqui, essa diagonal aqui, a gente vai chamar de diagonal principal, tá? Diagonal principal, então sempre começa do primeiro termo lá, do A11, e vai até o A33. Então é o A11, o A22 e o A33, a nossa diagonal principal. A diagonal secundária é formada por estes elementos aqui, da outra diagonal que a gente tem na matriz. Então é o A13, o A22 e o A31. Essa é a nossa diagonal secundária, tá? Sempre aqui em X, ó. Diagonal principal, diagonal secundária. Então, né, uma matriz quadrada, né, de qualquer ordem, essa no caso aqui é uma 3 por 3, ela sempre vai ter a diagonal principal e a diagonal secundária. Tá? Somente na matriz quadrada, né? A gente tem isso aí. Bom, a gente chama de matriz nula, então, a matriz onde todos os elementos são iguais a zero. Então, essa nossa matriz A aqui, ó, todos os elementos são zero, a gente vai chamar ela de matriz nula, certo? Ela é uma matriz 3 por 2, porque ela tem 3 linhas e 2 colunas. E a gente pode indicar também, né, esse O, ou esse 0, 3 por 2, que é a nossa matriz nula. Matriz identidade, então, a gente chama de matriz identidade, representa assim, ó, I de ordem N, no caso, porque a gente não sabe qual está genericamente, né, para qualquer ordem, mas é I e aqui a ordem dela. IN, a matriz quadrada de ordem N, em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são 0. Então, aqui nesse nosso primeiro exemplo, a gente tem uma I3, né, porque é uma identidade de ordem 3, certo? Tem 3 linhas e 3 colunas, onde os elementos da diagonal principal, a nossa diagonal principal aqui, ó, todos são 1. E o restante dos elementos, tudo é 0. Então, ela é uma identidade de ordem 3, certo? Nesse segundo caso aqui, a gente tem uma I5, porque ela tem 5 linhas e 5 colunas. A diagonal principal toda formada por números iguais a 1, e o restante tudo é 0. Então, ela é uma matriz de identidade de ordem 5. Uma matriz de identidade, uma matriz quadrada, né, de ordem 5, onde a diagonal principal tem os elementos todos formados pelo número 1 e o restante é tudo 0. Essa é a nossa matriz identidade. Vamos falar agora de matriz transposta. A matriz transposta, então, vamos fazer o seguinte. Ó, dada uma matriz A, onde os elementos A e J, né, contém os elementos A e J, ela é uma matriz M por N. Tá? A gente define matriz transposta de A, a matriz transposta desta matriz A aqui, a matriz A com o Tzinho elevado, significando A transposta, onde os elementos A e J são toda formada por elementos A e J, só que agora ela vai ter N por M, ela vai ser N por M, ou seja, as linhas da matriz A transposta, elas são ordenadamente iguais às colunas da matriz A, assim como as colunas da matriz A transposta são ordenadamente iguais às linhas da matriz A. Fica confuso assim, né? Então, vamos para a prática aqui para ficar melhor de a gente ver. Tá?
precisava colocar essa definição aqui para vocês, que essa aqui é a definição de matriz transposta, né? Mas na prática é dessa forma aqui, ó. A gente tem uma matriz A, que ela é 3 por 2, ó, 3 linhas e 2 colunas, né? A matriz A transposta dessa matriz A, ela vai ser 2 linhas e 3 colunas. Então, a primeira linha, que era 2, 5, na matriz A, na transposta dela, vai ficar a primeira coluna, 2, 5. A segunda linha, que era 13, 7, vai ficar a segunda coluna da transposta. E a terceira linha da matriz A vai virar a terceira coluna da matriz A transposta, certo? E aí, então, ela vai ser 2 por 3, né? Ela vai ter 2 linhas e 3 colunas, porque a matriz A tinha 3 linhas e 2 colunas. Fica o inverso, né? O que era linha nessa primeira matriz vai virar coluna na transposta, tá bem? Aqui a gente tem outro exemplo também. O exemplo B, ela tem 2 linhas e 5 colunas, né? Ela é uma matriz 2 por 5. Então, a nossa transposta vai ser uma matriz 5 por 2, da seguinte forma. A matriz, aqui está o A, né? Mas na verdade é B transposta aqui, tá? Teria que ser B transposta. Se a matriz é B, então essa aqui é B transposta, tá? Isso aqui foi um erro de digitação, vou ter que arrumar isso aqui depois no material. Mas aí então, se a matriz ela tem como primeira coluna o 0 e o 1, na matriz transposta vai ser primeira linha 0 e 1. O que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Ó, a primeira linha, por exemplo, a primeira linha é 0, 3, 8, 3 e 9. Então, a primeira coluna da matriz transposta vai ser 0, 3, 8, 3 e 9. Primeira linha vira primeira coluna. Segunda linha vira segunda coluna na transposta. Então, portanto, né, na matriz transposta, as linhas viram colunas e as colunas viram linhas, certo? Bom, gente, vai ficar aqui 3 exercícios que estão lá na... 3 não, são 5 exercícios, na verdade. É o exercício 3, exercício 4 e exercício 5 lá da apostila. E o exercício 6 e exercício 7 também lá da apostila, para vocês desenvolverem aí. E qualquer dúvida, lembrando, né, já falei, mandem um e-mail, tá? Eu vou estar sempre respondendo vocês. Na próxima aula, a gente vai trabalhar operações com matrizes. A gente vai trabalhar a adição de matrizes, a gente vai falar sobre matriz oposta e vamos trabalhar também a subtração de matrizes. Então, não percam a próxima videoaula, tá, pessoal? Bons estudos a todos aí. De novo, né? Tendo alguma dúvida, mandem um e-mail que eu respondo vocês o mais rápido possível. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.